Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal novamente, né? Para quem não me conhece, está chegando hoje no canal, eu sou a professora Luciana Marinho, professora de Finanças Públicas, professora de Orçamento Público, e neste vídeo a gente vai comentar o gabarito já saiu, então a gente vai comentar as questões do Concurso Nacional Unificado, que é o nosso CNU. Gente, finalmente eu encontrei um tempo para fazer o comentário dessa prova. Gente, eu tive uma semana extremamente conturbada, tive adoentada, criança com a doente também, então assim, foi muito complicado eu fazer esse gabarito antes, mas eu encontrei um tempinho para a gente comentar essa prova. E não poderia deixar de contemplá-los com esse comentário da prova, porque afinal essa prova foi muito especial para mim. Nós tivemos aí várias revisões que eu fiz aqui no canal, várias aulas aí ajudando vocês realmente a conseguir entender a nossa disciplina. Então, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre essa prova para vocês, tá? Neste vídeo específico, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de conhecimentos gerais que tratou de finanças públicas, mas teremos também, ainda hoje ou amanhã, vídeos do bloco 6, da específica do bloco 6, inclusive da discursiva do bloco 6 também, um outro vídeo de discursiva. Vamos ter um vídeo sobre o bloco 7, em que eu vou comentar todas as questões que envolveram aí a nossa disciplina, que é orçamento público, ok? Mais especificamente falando sobre conhecimentos gerais, finanças públicas, eis aqui o que eu vou comentar no vídeo, né? Analisando as questões, eu não vi nenhuma possibilidade de recurso dentro de finanças públicas, tá? Então, tive uma prova aí que eu considero muito tranquila. Foi uma prova que requeria de vocês uma interpretação. Então, vocês precisavam ali interpretar alguns dispositivos, interpretar o contexto. Como a gente sempre falou, eu imaginava que essa prova vinha contextualizada e, de fato, ela veio contextualizada, ela veio super diferente, mas nada que não poderia ser respondida diante do conteúdo que foi repassado, tá? Então, vamos então comentar essas questões, vamos lá? E aqui eu participo, se vocês tiverem alguma dúvida, professora, eu não entendi essa explicação da questão tal, coloquem aí nos comentários o que vocês não entenderam, que a gente vai responder aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá comentar nossa prova CNU Finanças Públicas. A primeira questão, pessoal, ela representava na prova de vocês. Eu peguei a prova tipo 1, né? A prova gabarito 1, ela representava ali a questão 4 da prova de vocês. E ela diz o seguinte: considere o texto a seguir, que foi publicado na Agência da Câmara de Notícias Adaptados, e esse texto dizia o seguinte: entre as prioridades, marquem aí prioridades no slide de vocês. Para o orçamento de 2023, o projeto de lei destaca a agenda da primeira infância, que inclui construção de creches, ações voltadas à segurança hídrica, incentiva ao uso de energias renováveis, programas voltados para a geração de emprego e renda, investimentos plurianuais em andamento e por aí vai, né? O trecho acima faz referência a um instrumento de planejamento da administração pública. Aqui é uma palavra-chave importantíssima. Quais são os instrumentos de planejamento segundo o artigo 65 da Constituição? O artigo 65 da Constituição Federal vai dizer que existe leis de iniciativas do Poder Executivo, instituirão o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, é uma questão que trata sobre PPA, LDO e LOA. E ela diz o seguinte: além dos itens citados no texto, esse instrumento deve legalmente dispor sobre. Pessoal, falou de prioridades. Quem trata de prioridades da administração pública federal? Aí nós temos aqui a LDO. Se vocês olharem, por exemplo, o artigo 165 da nossa Constituição, no parágrafo 2º, lá vai dizer que a LDO é nada mais, nada menos que metas e prioridades da administração pública federal. Então, para a Constituição, as prioridades devem ser estabelecidas na LDO. Só que não é somente a LDO que dispõe de regras. Aliás, não é somente a Constituição que traz regras para a LDO. Nós temos também regras trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se vocês olharem, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 4º, ele vai trazer competências novas para a LDO, vai trazer
trazer anexos importantes para a LDO e vai trazer demonstrativos para a LDO. Tudo ali no artigo 4º. Entre as competências, pessoal, nós temos que lembrar que ela vai ter que dispor sobre algumas coisas, que é justamente equilíbrio entre receita e despesa, limitação de empenho, norma relativa a controle de custo e também com os programas financiados com recursos do orçamento. E se nós tivermos algum tipo de transferência de recursos a entidades públicas ou privadas, isso também vai ser definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, com isso, pessoal, nós temos aqui uma questão contextualizada, que ela traz aí um link entre a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sempre falei para vocês nas aulas que eu imaginaria uma questão assim, que é uma questão que contextualizava a Constituição com a LRF, 4.320 com a LRF, e de fato a prova veio nessa abordagem, tá? Aqui ele trouxe, por exemplo, uma competência da LDO trazida pela Constituição e a resposta estaria pela uma competência da LDO trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E está no artigo 4º da LRF. Vamos então ver qual seria a nossa resposta. Pessoal, o gabarito dessa questão é letra E. Normas para avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento é uma das atribuições que a LRF traz para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Vamos ver o erro das demais. A letra A fala o seguinte: limites para a suplementação orçamentária no exercício. Pessoal, limite para a suplementação orçamentária, quem vai trazer é a LOA. A LOA é que tem, por exemplo, os créditos suplementares sendo aprovados na própria lei orçamentária anual. Então, a letra A não responde. A letra B fala o seguinte: diretrizes para a criação de programas de duração continuada. Isso aqui é PPA. Programas de duração continuada é PPA. Letra C, critérios e programas para redução de desigualdades sociais. Critérios e programas para redução de desigualdade social regional está muito ligado também ao PPA. Então, nós temos no PPA programas que visam realmente diminuir essas desigualdades regionais. Letra D fala o seguinte: parâmetros específicos para execução dos orçamentos nas áreas funcionais. Se eu tenho execução orçamentária, pessoal, execução orçamentária isso é LOA, então não seria letra D de dado também. E a nossa resposta vai ser letra E, normas para avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Isso é artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e vocês vão encontrar isso no artigo 4º, inciso 1º, artigo 4º, inciso 1º, na linha E da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, artigo 4º, inciso 1º, a linha E da LRF, vocês vão encontrar essa resposta. Lembrando, pessoal, que na LRF, como eu falei para vocês, a LDO vai tratar de competências, anexos, como anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais e anexo específico da União, e alguns demonstrativos que são bem interessantes, que pertencem ali ao anexo de metas fiscais. Então, isso vai ser tratado lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. A próxima questão fala o seguinte: dados apresentados pelo Tesouro Nacional revelam que a despesa de pessoal do Poder Executivo Federal atingiu 18,9% da receita corrente líquida em 2022. Uma redução, ou seja, houve redução de um percentual em relação a 2021. 2021 ela estava maior, ela estava exatamente 21,8% da receita corrente líquida. Esse resultado foi apurado após o encerramento do exercício e sua análise indica, pessoal, se eu tive uma redução do percentual da receita corrente líquida, envolvendo o limite da despesa com pessoal, obviamente isso vai me dar uma margem maior, uma folga fiscal em 2022. Então, a nossa resposta vai ser letra C de casa. Envolve aí uma margem em relação ao limite máximo apresentado. E qual o limite máximo apresentado, pessoal? Nós temos que lembrar que o limite da despesa com pessoal da União do Poder Executivo é 40,9%. Então, nós temos aí o executivo extrapolando o limite se ele chegar ali em 40,9%. Se ele estava em 21,8% e ele passou em 2022 para 18,9%, isso gerou uma margem no limite, ou seja, uma folga fiscal em 2022. E isso responde aí a letra C de casa. A letra A fala o seguinte: a base de apuração do limite registrou um aumento significativo no período. Aqui está dizendo que aumentou, a base de apuração aumentou. Não, pessoal, ela diminuiu. Então, houve uma diminuição da base de apuração da receita corrente líquida aí do Poder Executivo Federal. Letra B. Execução de despesa com pessoal de terceirizado implica em redução do percentual. Pessoal, aqui, por si só,
como a gente tem a execução de despesa terceirizado, a implicação da despesa de terceirizado só vai mexer na receita corrente líquida da despesa com pessoal se ele tiver, por exemplo, substituindo o servidor ativo, ou seja, servidor que está em férias, servidor que saiu, e ele vai substituir esse servidor público. Aí isso vai o quê? Vai aumentar a despesa com pessoal de terceirização. Só que essa questão não trata sobre isso. Ela aqui está falando o seguinte: a exclusão da despesa com terceirizado, simplesmente terceirizado, implica em redução do percentual. Pessoal, não vai implicar por quê? Porque terceirizado é terceirizado. O terceirizado não está na base de cálculo. O terceirizado em si, ele não está na base de cálculo da despesa com pessoal. Ele só entra na base de cálculo da despesa com pessoal, ou seja, só entra ali no cômputo da despesa com pessoal se ele estiver substituindo o servidor público. Mas se ele não estiver substituindo o servidor público, é só um terceirizado, ele não vai contribuir de forma alguma com a questão da despesa com pessoal. Por isso que a letra B não responde à questão. A letra D fala o seguinte: o valor apurado voltou com a redução a ficar abaixo do limite prudencial. Pessoal, sequer chegou no limite prudencial, tá? Com 21,8% não era limite prudencial, com 18,9% não chegou ao limite prudencial. Então, não é que estava no limite prudencial e voltou ao limite normal, ou estava no limite, extrapolando o limite total. Por quê? Porque extrapolar o limite total é chegar a isso daqui, 40,9%. E ele foi longe de estar no limite prudencial ou no limite total. Então, nós não temos aqui que o valor apurado voltou com redução a ficar abaixo do limite prudencial, porque sequer ele ultrapassou o limite prudencial quando estava aqui com 21,8%, tá? Porque está muito longe ainda dos 95%, que é o limite prudencial, desse 40,9%. Então, o limite prudencial é pegar 95% desse valor aqui de 40,9% e o valor de 21,8% não está nem perto desse limite prudencial. A letra E fala o seguinte: o governo só pode aumentar seu gasto com pessoal se reduzir percentuais apurados. Aqui está dizendo que ele só pode aumentar seu gasto com pessoal se reduzir os percentuais apurados. Não, pessoal, ele pode aumentar o gasto com pessoal. Por quê? Porque ele não extrapolou o limite total. Nós temos aqui em 2021, 21,8% da receita corrente líquida, e em 2022, 18,9%. Então, ele pode aumentar sim seu gasto com pessoal porque ele não extrapolou o limite total. E não extrapolou sequer o limite prudencial. Então, a letra E não responde à questão e o nosso gabarito é a letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: existem 3 funções básicas do governo que buscam mitigar as ineficiências dos mercados numa economia. O exercício dessas funções não terá o seguinte resultado. Pessoal, aí nós temos que lembrar que existem as funções clássicas do orçamento, que são as funções alocativas, distributivas e funções estabilizadoras. Essas funções clássicas do orçamento, elas só vão acontecer porque existe existe o que nós chamamos de falhas de mercados que vai justificar a intervenção do Estado na economia. Então, por conta das falhas de mercado é que o Estado vai intervir na economia por meio da função alocativa, distributiva e estabilizadora. Então, olhando aquele quadro que eu sempre explicava para vocês nas aulas, a pergunta é: como justificar a intervenção do Estado na economia? Através das falhas de mercado. Quais são as falhas de mercado? Nós temos os bens públicos, que podem ser puros ou meritórios, nós temos os monopólios naturais, nós temos as externalidades, que pode ser positiva ou negativa, e nós temos a simetria de informação, mercados incompletos e desemprego e inflação. São as principais falhas de mercado que vai justificar a intervenção do Estado na economia. Isso quer dizer, pessoal, que se nós estivermos usando a função alocativa, distributiva e estabilizadora, ela vai tentar, por exemplo, resolver esses problemas de falhas de mercado. Com isso, a gente vai tentar resolver essa questão. Ela diz o seguinte: existem 3 funções básicas do governo que buscam mitigar as ineficiências dos mercados na economia. O exercício dessas funções não terá o seguinte resultado. Pessoal, se a simetria de informação é uma falha de mercado, se eu for usar as funções básicas do orçamento, que é a função alocativa, distributiva e estabilizadora, é óbvio que o uso das funções básicas do governo, elas vão diminuir ou mitigar o problema de assimetria de informação. Como eu quero saber que não vai ter resultado, que é justamente a intervenção
do Estado na economia por meio da função alocativa, distributiva e estabilizadora é justamente a simetria de informação, ou seja, ela não vai aumentar a simetria de informação, na verdade ela vai diminuir a simetria de informação. Agora, a função alocativa, distributiva e estabilizadora vai estabilizar preços, principalmente a função estabilizadora vai fazer isso. Vai fornecer bens com a função alocativa, vai reduzir as desigualdades de distribuição de renda com a função distributiva e regular a oferta de monopólios naturais, que isso daqui nós temos a função alocativa fazendo isso. Então, a nossa resposta que não terá resultado se eu utilizar a função alocativa, distributiva e estabilizadora é aumento de assimetria de informação, porque na verdade, pessoal, nós vamos ter o quê? Uma diminuição dessa assimetria de informação. E o que é assimetria de informação? É quando nós temos duas pessoas transacionando no mercado e uma detém mais informação que a outra. Eu sempre expliquei isso para vocês, né? E o Estado vai intervir na economia, trazendo o quê, pessoal? Trazendo mais equilíbrio nessa simetria, ou seja, trazendo mais informação para que essas informações sejam equilibradas. E é por isso que, com a intervenção das funções clássicas do orçamento, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um equilíbrio, uma diminuição dessa simetria de informação. Ok? Por isso que o nosso gabarito vai ser letra A. Agora, sim, oferta de bens e serviços é função alocativa, diminuir a desigualdade social é função distributiva, reduzir preços é função estabilizadora, ou seja, estabilização de preço é função estabilizadora, e isso sim é o Estado intervindo na economia através das funções clássicas do orçamento, ok? Então, questão muito tranquila. Quem assistiu às nossas aulas com certeza acertou essa questão e acredito aí que vocês gabaritaram aí finanças públicas. Vamos então para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: o orçamento público é o instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do recurso arrecadado com os tributos. Essa ferramenta, orçamento público, pessoal, é a mesma coisa de LOA, tá? Então nós temos aqui a Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Anual faz o quê? Estima receita e fixa despesa. Então, primeira coisa que eu vou ter é a estimativa de receita. Por que eu vou estimar a receita? Porque eu não sei, pessoal, o quanto eu vou arrecadar ao longo do exercício financeiro. Eu não sei 100% de certeza o quanto eu vou arrecadar dentro do exercício financeiro. Então, isso é de praxe, tá? Eu não sei o quanto eu vou arrecadar, mas eu faço uma estimativa. E essa estimativa, essa previsão de receita, ela é baseada em quê? Em algumas metodologias de cálculo, olhando, por exemplo, a série histórica, olhando, por exemplo, como é que está a variação do índice de preço, como é que está o crescimento do PIB, olhando as normas técnicas e legais, ou seja, pegando ali o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal e fazendo essa estimativa de receita, ok? Então, o LOA estima receita e fixa despesa sempre, ok? Então, a nossa resposta, essa questão foi muito tranquila, é letra D de dado. Estima a receita que o governo espera arrecadar e fixa as despesas a serem efetuadas. Super tranquilo, né? Aqui fala de fixar a receita e não. Aqui fala que fixa tanto a receita que espera arrecadar quanto as despesas, não. Estima a receita e diz que também estima as despesas aqui, não. Aqui fala que estima às vezes e fixa às vezes as receitas, sem impor limites as despesas serem efetuadas e não, pessoal. Aqui esse gabarito foi muito tranquilo, letra D de dado responde a nossa questão. E por fim, para a gente finalizar o nosso gabarito, as nossas questões da parte de finanças públicas, tem essa questão aqui que eu acredito que foi a questão que mais gerou dúvida em vocês, tá? Eu vi muita gente colocando no meu direct, muita gente me mandando mensagem no privado dizendo: professora, pelo amor de Deus, e essa questão? Pessoal, essa questão, ela tá um pouquinho, para vocês pode soar um pouquinho esquisito, mas dava para responder sim, tá? Então eu vou comentar essa questão com vocês e o gabarito dela tá correto. Vamos lá. Essa questão diz o seguinte: um dos aspectos fundamentais para o êxito de uma política pública é a adequação da alocação de recursos para o seu financiamento, que normalmente se refere à programação de créditos orçamentários e às condições para a execução das despesas correspondentes. As limitações à execução orçamentária, olha só, pessoal, existe uma limitação na execução orçamentária ao longo do exercício. Como é que acontece? A LOA foi publicada.
Quando a LOA é publicada, ela precisa ser executada, mas pode acontecer que ao longo do exercício, por exemplo, aqui, eu tive, por exemplo, a frustração de arrecadação. Eu tive um problema de que a arrecadação não vai cumprir o resultado primário previsto lá no anexo de metas fiscais da LDO. O que vai acontecer se nós tivermos uma frustração de arrecadação? Eu vou ter que limitar o meu empenho em movimentação financeira, ou seja, eu vou ter uma limitação na execução orçamentária. A partir do momento que eu tenho uma limitação na execução do meu orçamento, obviamente isso vai, em algum momento eu vou restabelecer essa receita, porque em algum momento eu vou arrecadar essa receita, isso vai ser restabelecido, mas obviamente quando eu tenho limitação no meu empenho e limitação na minha movimentação financeira, isso pode afetar a tempestividade da execução desse orçamento, ou seja, eu posso ter despesas que não vão ser executadas aqui e elas vão ser executadas a partir de aqui. E eu também vou mexer na previsibilidade dos meus recursos. Por quê? Porque eu posso ter uma frustração de arrecadação aqui, que eu posso arrecadar ou não. Então, sim, pessoal, limitações na execução orçamentária e financeira pode acontecer. Problema de disponibilidade de recursos, quando eu tiver uma frustração de arrecadação, e pode ter problema, por exemplo, de tempestividade. Ou seja, uma arrecadação que aconteceu em tempos mais à frente, tá? E isso gerou limitação de empenho ali nas minhas despesas. Então percebam que posso ter problema de frustração de arrecadação, de disponibilidade de recursos, até porque a receita ela é estimada, tá? E eu posso ter problema, e isso vai também, o que vai acontecer? Quando eu tenho frustração de arrecadação, artigo 9º da LRF, vai me provocar o quê? Limitação de empenho e movimentação financeira, tanto os poderes, todos os poderes e o Ministério Público vai fazer isso, tá? Limitação de empenho e movimentação financeira, e a partir daí, pessoal, nós temos o quê? Nós temos uma falta de disponibilidade de recurso naquele momento e nós vamos ter também um problema de tempestividade na execução do próprio orçamento. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um problema de frustração de arrecadação e eu vou ter uma limitação de empenho e movimentação financeira, isso vai provocar como é que eu posso dizer? Um adiantamento, ou seja, nem adiantamento, vai retardar a minha execução do meu orçamento, ou seja, vai passar para frente a execução do meu orçamento, ou seja, mexer na tempestividade. Algo que era para ser executado em maio pode ser executado lá em julho, agosto, setembro, até mesmo virar um restos a pagar e passar para o próximo exercício. Então percebam que sim, na execução do orçamento a gente tem essas limitações e essas limitações acontecem por conta da receita ser estimada. E a receita estimada, ou seja, não tem uma coisa 100% de certeza que vai acontecer. Como ela é estimada, pessoal, eu tenho que ter um equilíbrio orçamentário, ou seja, eu preciso que receita seja igual à despesa. Se ela for a menor, eu vou ter que limitar meu empenho. Então, isso pode acontecer sim. Ok? Então, por isso que a letra C é a nossa resposta aqui da nossa questão. E a letra C fala o seguinte, olha, pode afetar a tempestividade, ou seja, pode afetar a tempestividade da execução orçamentária, passar, por exemplo, a arrecadar isso mais à frente e a executar essa despesa mais à frente, e pode ter problema de previsibilidade, de disponibilidade de recursos. Por quê? Porque a receita ela é estimada, então eu posso ter frustração de arrecadação. Então eu vejo que o gabarito, a letra C, ela está correta, tá? Uma questãozinha que requer uma certa interpretação, tá? E precisava que vocês tivessem essa maturidade de lembrar do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, pessoal, eu não vejo problema nessa questão, tá? Então, eu não vejo, realmente, eu consegui interpretar essa questão à luz do artigo 9º da LRF e super tranquila. Mas, claro, ela gera... Assim, para mim que sou professora, obviamente eu vou ter mais facilidade de resolver, mas para vocês com certeza pode ter gerado um pouquinho de dúvida em relação a essa resposta, porque precisava de uma maturação muito maior aí para a gente responder realmente em relação à tempestividade e à disponibilidade de recursos. Então, letra C de casa responde a questão. Eu espero que vocês tenham acertado aí e gabaritado a nossa prova de finanças públicas. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza a prova de finanças públicas aqui, tá? Vou deixar minhas redes sociais, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Meu Instagram, se vocês quiserem, por exemplo, falar comigo no direct, discutir alguma coisa e ficarem com alguma dúvida em relação a essas questões, pode me colocar no direct que a gente conversa um pouquinho. Pode entrar também no meu Telegram, lá tem um grupo lá que as pessoas tiram dúvida lá no grupo, entre elas, comigo. Eu também coloco muitos materiais lá no meu Telegram. E se inscrevam no canal aqui no YouTube, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos ter muitas aulas, eu vou colocar, tô fazendo aqui, gente, vocês não têm noção do que eu tô aprontando aqui com vocês. Então, por isso que eu tô também muito mais
ocupada esses dias, porque eu também, além dos problemas que eu tive essa semana, eu tô projetando algumas coisas bem especiais aí pra vocês, tá? Então a gente vai ter um app aí no nosso YouTube, acompanhe o nosso canal que vai ter muita coisa legal aí a partir de agora, ok? No mais é isso, pessoal. Aguardo vocês aí nos comentários do bloco 6 e bloco 7, que eu também vou comentar aqui no nosso canal. Então, até a próxima, que é justamente o comentário das outras provas, tá bom? Beijão a todos e Deus abençoe todos vocês aí. Eu tenho certeza que vocês vão aí passar nesse concurso. Se não passar, a bola pra frente, tem muita oportunidade aí pra frente e a gente vai aí ajudar vocês, com certeza, a passar no concurso aí de vocês, tá bom? No mais é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.